Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário ad hoc, deputado Ismael dos Santos, para proceder à leitura das atas das duas últimas reuniões. Sessões, melhor dizendo. Aqui, agora deu certo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Obrigado aí pelo som. Ata da 68ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de setembro de 2020. Na presença do deputado Júlio Garcia, Mauro Nadal, secretarias de deputados Laércio Schuster, Kendi Nunes Adorque. Às 14 horas do dia 22 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kendi Nunes para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência número 022-DL de 2020, o qual concedeu licença ao senhor deputado Nilson Berlanda, pelo período de 60 dias a contar de 22 de setembro do corrente ano para tratar de interesses particulares, oportunidade que deu ciência acerca do ato da mesa número 015-DL de 2020, o qual convocou o primeiro suplente da coligação PTB, PTC, PRTB, DC, Avante, PR, PPS, para ocupar cadeira de deputado neste poder. Feito o registro, o senhor presidente convocou o cidadão Carlos Humberto Metzner Silva para prestar compromisso e posterior assinatura do termo de posse. No momento seguinte, o senhor presidente deu por empossado o senhor deputado Carlos Humberto Metzner Silva e convidou-o para fazer uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente anunciou o próximo horário. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Sargento Lima e Kendi Nunes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Kendi Nunes e Paulinha, Bloco Social Democrático, Neudi Sareta, PT e Bruno Souza Novo. Na sequência, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas, reaberta a sessão, o senhor presidente adiantou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência 018-DL 2020, que constitui comissão especial integrada pelos senhores deputados Ana Caroline Campanholo, Márcios Machado, Fabiano da Luz, Kendi Nunes, Paulinha, Nazareno Martins, Sérgio Mota, Ada de Luca e Valdir Cobalcini, com a finalidade de emitir parecer a representação 002/2020, impeachment, ante ao exposto, o senhor presidente submeteu a mencionada comissão à votação e foi aprovada pelo processo nominal com o seguinte resultado: 29 votos sim, nenhum voto não e uma abstenção. Momento seguinte, o senhor presidente solicitou a senhora deputada Ada de Luca, na condição de deputada mais idosa dentre os de maior número de legislaturas estaduais, para convocar a reunião de instalação dos trabalhos da eleição do presidente, do vice-presidente e do relator da comissão especial. Prosseguindo na ordem do dia e após ser discutido pelos senhores deputados Kendi Nunes, doutor Vicente Caro Preso, Milton Alves, Márcio Machado e as senhoras deputadas Paulinha e Luciano Caminati, foi aprovado em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória 0228/2020, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pela senhora deputada Luciano Caminati, foi aprovado em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória número 229/2020. Após ser discutido pelo senhor deputado Marcos Vieira, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0284/2020, com emenda modificativa. Após ser discutido pelos senhores deputados Milton Alves e Maurício Drac e pela senhora deputada Luciano Caminati, foi aprovado em turno único o projeto de lei 0290/2020. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0257/2020. Foi retirado de pauta a proposta de emenda à Constituição número 001/2019 e, na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para 17 horas e 15 minutos para constar o primeiro secretário da lei a presente ata. Ata da 24ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de setembro de 2020, na presença do deputado Júlio Garcia, na secretaria do deputado Laércio Schuster. Às 17 horas e 15 minutos do dia 22 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de conversão em lei da medida provisória número 228 e 229/2020 e aos projetos de lei 284, 290 e 257/2020. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.310 a 1.321,
1323 a 1327 e 1329 a 1341/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1829 a 1860/2020. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes e doutor Vicente Caro Preso. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Na forma do regimento, as atas estão aprovadas. Agradeço ao secretário DOC, deputado Ismael dos Santos. Conforme decidido ontem, até às 15 horas, nós vamos usar o tempo da sessão para que os partidos políticos possam se manifestar. O primeiro bloco é o bloco PP, PSB e Republicanos. Consulto quem fará uso da palavra. Não havendo inscrições, o segundo bloco é o Novo, também não há inscrições. MDB é o terceiro bloco, é o terceiro partido. Não há também oradores inscritos. PL. Presidente, o deputado Carlos Humberto fará uso pelo Partido Liberal. Tem a palavra, Vossa Excelência, por até 8 minutos. Obrigado. Senhor presidente, nobres deputados, é uma honra voltar à tribuna aqui na Casa Legislativa, na Casa do Povo Catarinense. Aproveito para iniciar reiterando meus pedidos de agradecimento pela boa acolhida aqui nessa casa, por todos que tão bem me recebem. Muito obrigado. Eu queria tocar num assunto que eu consegui tocar ontem muito brevemente, sobre a questão do impedimento do senhor governador do Estado. Disse ontem, e repito, que a Assembleia Legislativa tem tido um papel importantíssimo e muito digno em toda essa questão. A bancada do PL, juntamente com os demais deputados, tem cumprido, como é tradição de Santa Catarina, em bem cuidar daquilo que é público, o seu papel dentro da legislação, respeitando o diálogo, a ampla defesa, respeitando tudo aquilo que é imposto. E respeitando todo esse processo, nós chegamos hoje num momento muito importante, quando nós escolheremos os 5 nomes que, junto com os nomes sorteados lá no Tribunal de Justiça, terão a incumbência de levar esse processo adiante. Isso tudo culmina de uma falha de responsabilidade por parte do chefe do Executivo, como já foi amplamente aqui discutido. Mas eu gostaria, presidente, de levantar um aspecto que vejo que vai além da responsabilidade. A minha mãe, que já não está mais aqui, mas desde muito pequeno na minha casa, nós aprendemos, sentados à mesa, porque lá em casa a gente sentava, meu pai na cabeceira da mesa, minha mãe sentava à direita, eu como filho mais velho à esquerda e o meu irmão ao meu lado. E lá na mesa, e como nós tínhamos e temos uma vida em família muito respeitosa, ativa, e todos lá na minha casa, como é o catarinense, temos da família aquilo que é mais importante, nós lá aprendemos a ser dignos e aprendemos a ter humildade. E o nosso chefe do Executivo, eu computo a ele, depois da vitória que teve, de todas as chances que teve, pecou na falta de humildade, pecou na falta de dignidade. Assim que foi eleito, já brigou com o seu principal parceiro, a pessoa que o levou ao governo do Estado, que foi o presidente da República, Jair Bolsonaro.
ali já mostrou que não tinha palavra e quebrou com a sua dignidade. E eu, com todo respeito, tenho dificuldade em respeitar a quem não é digno. E deu uma aula de falta de humildade. Como os senhores bem sabem, eu até ontem era vice-prefeito do município de Balneário Camboriú. É um município do litoral norte, do interior, mas que tem uma certa relevância no contexto estadual, como outros tantos. E o senhor governador nunca teve a humildade, a dignidade de escutar o povo daquele município, daquela região, como acredito, não deve ter feito com município nenhum do estado. Não é possível que uma pessoa que se coloque como o chefe do mais fantástico estado dessa federação, um estado sem igual. Aqui é um povo que trabalha, que acorda cedo, digno. O povo catarinense só quer trabalhar e do Estado só espera que não atrapalhe, só espera as condições para o desenvolvimento do seu esforço pessoal, deputado Sargento Lima. E neste contexto nós chegamos até aqui. E eu quero parabenizar, para além da questão da responsabilidade, todos os deputados, porque eu não tive a oportunidade de votar, mas quero parabenizar, deputado Kennedy, todos aqueles que deram o voto favorável para o prosseguimento de toda essa questão. Santa Catarina merece muito mais do que está tendo. É o mínimo que a nossa população possa exigir de uma pessoa que a represente, que seja humilde e seja digna. Hoje, faço votos que nós escolhemos, que a gente faça a escolha de 5 bons deputados que representarão essa casa com a dignidade e com a humildade que falta ao senhor governador em todo esse processo que continuará. E desejamos que, afinal de toda essa mancha que essa Assembleia está ajudando a apagar da história de Santa Catarina, que ao final de tudo isso, e não tenho dúvida que isso acontecerá, nós sairemos fortificados, nós sairemos melhores e nós continuaremos construindo essa Santa Catarina maravilhosa, que tem nas suas famílias e no seu povo o seu maior patrimônio. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, aos demais nobres deputados, que tenhamos todos um profícuo dia de trabalho. Obrigado. O próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Consulto se há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, o próximo horário é do Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, por até 15 minutos. Presidente, eu vou dividir o espaço aqui com o presidente. O espaço vai ser ocupado pelo deputado Milton Obres e deputado Ismael dos Santos. Tem a palavra o deputado Ismael? Isso. Para começar. Obrigado. Só fazer um preâmbulo aqui, senhor presidente. Nós estivemos há pouco reunidos em formato de videoconferência com a Comissão da Criança e Adolescente dessa casa, muito bem conduzida pelo eminente deputado Bispo Mota. Eu quero apenas trazer aqui uma preocupação, deputado Milton Obres, senti sua falta ontem na casa, mas seja bem-vindo hoje, em relação à questão dos conselhos tutelares, nesse momento de pandemia. Nós recebemos, inclusive,
a participação nesta conferência de hoje de representantes dos Conselhos Tutelares de Santa Catarina. E eu fui pesquisar, senhor presidente, senhores deputados, o que está acontecendo em nível de Brasil e me preocupou. Hoje, os Conselhos Tutelares estão sob a tutela da ministra Damares, e há muitos méritos aqui a se elogiar da ministra na sua condução, mas há também algumas reticências, e eu levanto uma delas aqui. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Políticas para a Criança e do Adolescente, levantava nesta semana o questionamento de que havia uma previsão orçamentária de 6 milhões de reais, é pouco, é verdade, mas que poderia ser utilizado nesse momento de pandemia para implementação dos conselhos tutelares, porque é bom que se diga, deputado Milton, não são só o pessoal, não é apenas o pessoal da saúde que está na linha de frente. Não é? Os nossos conselheiros tutelares também estão lá, na ponta, atendendo principalmente a população mais carente nas periferias das nossas cidades. E não há hoje equipamentos, não é? Sequer máscaras disponíveis para os nossos conselheiros tutelares. Então, o nosso questionamento à ministra Damares é nesse sentido, por que não investir esses 6 milhões que estão devidamente no orçamento alocados para investir nos conselheiros tutelares? E aí, um dado que me preocupou, senhores deputados e senhoras deputadas, de que houve, nessa semana, um anúncio de 78% de contingenciamento desse recurso que já era parco, já era pequenado, de apenas 6 milhões de reais para os conselhos tutelares. E aí, 78% de contingenciamento. Não é possível no momento de pandemia como esse, e nós precisamos, efetivamente, dar assistência a estes guerreiros que estão na linha de frente, os nossos conselheiros tutelares. Portanto, eu não sei se foi uma questão administrativa, de gestão, espero que não seja uma questão ideológica para este contingenciamento de 78% desses 6 milhões, que, inclusive, o CONANDA está também questionando junto ao Ministério para que efetivamente seja liberado e atendam os nossos conselhos tutelares que fazem esse bravo trabalho no momento como esse em todo o Brasil. Era isso, e eu passo a palavra então ao nosso presidente do partido, deputado Milton Alves. Obrigado, deputado Ismael. Cumprimentar nosso presidente Júlio Garcia, toda a mesa diretora, todos os colegas deputados e todos que estão acompanhando via remota. E a gente fala sempre, deputado Ismael, que administrar é escolher prioridades, porque se sabe que não se pode tudo na administração pública. Por isso que a gente tem que eleger prioridades. E os conselhos tutelares, eles estão, de certa forma, vinculados à gestão municipal, né? E hoje, da forma como se distribuiu os recursos pelo governo federal para os estados e para os municípios brasileiros, todos os entes, estados e municípios, no caso aqui Santa Catarina, tem muito dinheiro na conta da saúde para usar em favor do Covid, que pode e deve auxiliar esses profissionais também, porque não são só os lá da saúde. Se a educação voltar, vai ter que prover dos equipamentos de saúde também para os professores, assim por diante. Por isso veio esse dinheiro. E a maioria dos municípios não sabe como gastar o dinheiro que veio do governo federal. Todos com o cofre cheio, porque o governo federal, de fato, deputado Kennedy, fez a sua parte. Mas eu queria ocupar o nosso tempo da bancada aqui hoje para trazer um assunto que nos deixa intrigados. Nos deixou intrigados desde da forma como foi feito pela Celesc, o reajuste lá em abril, no início da pandemia, deputado Ismael, para os agricultores de Santa Catarina. Mudança na base de cálculo para aumentar a arrecadação do Estado, cobrar mais ICMS em cima, deputado Gerri,
dos nossos produtores lá do campo. E olha que é um valor generoso. Tem dado, sabe quanto esse aumento, deputado Ismael? Mais de 9 milhões por mês para a Celesc. Às custas do nosso produtor catarinense. Nós entramos com uma proposta de sustação de atos aqui na casa, que agora tramitou, a CCJ, deputado Marcos Vieira, já passou, agora eu acho que vem para finanças, e nós temos que votar essa sustação de atos para tentar reverter isso. Engraçado que o governador de Santa Catarina veio a público dizer que ele era contra o reajuste da tarifa. Dessa outra tarifa, não essa do agricultor, essa é uma. Mas o outro reajuste, o governo se posicionou a favor dos catarinenses. Mas ele é o acionista principal, deputado Altair, da Celesc. É ele que indica o presidente. Ele tem voz naquele conselho. E olha o que fez Santa Catarina. Dia 15 de setembro, Santa Catarina recorre ao TRF4 para validar o reajuste de 8,14% da energia elétrica em Santa Catarina. Discurso uma coisa, bonzinho, e na prática, o Estado está querendo aplicar o reajuste aos catarinenses. Eu já tinha falado aqui que o Estado do Paraná, outro dia eu trouxe os dados, o Estado do Paraná não repassou o reajuste, deputado Mauro Nadal, não repassou o reajuste. E olha aqui, governo liberal do Estado de Minas Gerais, Estado cancela reajuste da conta de luz desse ano em Minas Gerais. O aumento de 4,27, lá foi 4,27, aqui foi 8,14, aplicado nas contas de energia elétrica enviadas pela CEMIG em maio, não irá vigorar. O comunicado foi feito nesta quinta-feira pelo governador Romeu Zema. O que o governador fez? Interesse do povo e do Estado de Minas Gerais. Foi lá, sentou com o presidente da CEMIG e disse, olha, você não precisa repassar esse aumento esse ano, o povo perdeu emprego, as pequenas empresas estão com dificuldade, então, esse 4,27 não vai quebrar a empresa. A CEMIG teve um ganho de mais de 700 milhões na discussão da inclusão do cálculo do PIS, PASEF, COFINS na base de cálculo do ICMS, então teve esse recurso a mais, não precisa aplicar o reajuste. Olha a diferença de atitude, deputado Kennedy, do governo que, de fato, não dá discurso, pratica a defesa do cidadão e dos interesses do seu Estado, da competitividade dos seus empresários que, na pandemia, tiveram dificuldade. E Santa Catarina, vai o governo para a imprensa e diz que ele também é contra o reajuste, e daí a empresa que ele é o sócio majoritário, entra na justiça, lá no TRF4, para validar o aumento, já que nós aqui nessa casa aprovamos a lei para proibir o reajuste de tarifas, inclusive uma lei de nossa autoria, deputado Kennedy, que eu agradeço todos os pares dessa casa por terem aprovado. O governador ainda não homologou essa lei, mas entrou lá na justiça para validar o reajuste da Celesc, deputado Jair Mioto. Essa é a diferença que nós vivemos em Santa Catarina. E daí ficam perguntando, o que os deputados estão fazendo aqui? Os deputados estão aqui corrigindo os erros sequentes desse desgoverno, que quis aumentar impostos, que quis tirar a competitividade dos catarinenses, que é a marca de Santa Catarina, e que agora
mesmo na pandemia, continua a aumentar impostos. Deputado Milton, me concede uma parte, por favor? Com prazer, deputado Jair Quero Milton. parabenizar Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência, tive a oportunidade não só de votar, mas também de me pronunciar favoravelmente. E, infelizmente, nós temos visto agora a Celesc recorrendo ao TRF4 para que seja concedido o famoso aumento de 8,14%. Numa época de pandemia, numa época de dificuldade das famílias, e nós vemos atitudes que fogem à função pública da Celesc, que fogem ao interesse do social das pessoas. Infelizmente, temos que ver esse tipo de atitudes em meio a uma pandemia, a Celesc pensando somente no lucro financeiro. Eu costumo dizer que existem vários tipos de lucro. Um dos lucros que é muito maior do que o lucro financeiro é a credibilidade, que vale mais do que dinheiro. Então, infelizmente, estamos assistindo essa postura da Celesc. Obrigado, parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado, deputado Jair Mioto. Por isso, eu quero pedir aos pares dessa casa, vamos votar o mais rápido possível o processo de sustação de atos, que aumenta a base de cálculo para os produtores rurais de Santa Catarina, e vamos corrigir mais esse mal feito pelo Estado. E espero que o governador promulgue a lei que nós aprovamos nessa casa, que em épocas de calamidade e pandemia não se pode alterar, aumentar tarifas e impostos no Estado de Santa Catarina. E o mais, nós temos que continuar vigilantes, nós temos que continuar aqui, deputado Júlio Garcia, fazendo a devida defesa do cidadão e dos produtores de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo horário é destinado ao PSL. Tem a palavra o líder, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu vou continuar com a minha máxima ali, de quando eu tenho alguma crítica a se fazer, eu muitas vezes guardo ela para mim mesmo, nem passo à frente, mas o elogio ele tem que ser feito em público, né, e aproveitar a presença do deputado Ismael dos Santos aqui para mim tecer um elogio à pessoa desse deputado, né. Na última semana, entre defesa e ataque daquilo que foi discutido em relação ao prosseguimento da admissibilidade do prosseguimento da matéria do impeachment, por várias vezes ali eu me senti incomodado, porque utilizaram um tema para mim que ele poderia ser deixado de lado, tanto pela defesa, algumas vezes ali algumas pessoas que defenderam, né, e também pelas pessoas que estavam aqui, né, com vontade de dar o prosseguimento à matéria. Mas a responsabilidade, quando a gente toca no nome de Deus, ela é muito grande. Muito grande. E quando eu escutei ali, estava falando os advogados ali, eu me senti incomodado, fiquei me perguntando o que eu estava fazendo aqui, e pensei, né, com certeza alguém vai se levantar aqui e vai se defender, porque aquele que tem o conhecimento e na hora não toma uma atitude diante daquilo, né, não se faz troça e muito menos se chama por testemunha ou se deposita o entendimento de um homem naquilo que é uma coisa que eu vejo como muito sagrado mesmo e tenho medo, né? E mais tarde ali um deles veio me pedir desculpa e falar, olha, eu acredito em Deus. Eu falei assim, tudo bem, os demônios também acreditam e tremem, tá? Então, para mim, ficou nessa aí. Eu gostaria de agradecer ao senhor, sua voz nos representou aqui, tenho certeza que representou a todos nessa casa aqui, muitos catarinenses estavam assistindo e se sentiram incomodados com aquilo. Então, o meu agradecimento especial ao deputado Ismael ali. Parabéns pela atitude ali e pelo gesto. Encerrado o horário dos partidos políticos, de acordo com o que ficou estabelecido na sessão de ontem, às 15 horas nós vamos iniciar a votação para a escolha dos 5 membros desta Assembleia que vão participar do Tribunal Especial de Julgamento, a ser composto com base no artigo 78, parágrafo 3º, da Lei Federal número 1079 de 1950. A sessão está suspensa até às 15 horas.